Boa tarde, quase boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Professor Diego Alves aqui em uma aula, um bate-papo, na verdade, surpresa, né? Espero que estejam todos bem neste domingo. Para alguns já é noite, né? Dependendo do fuso horário que você esteja. E nós vamos falar um pouquinho sobre a solenidade da Ascensão do Nosso Senhor, não é? E talvez alguém se pergunte, por que não teve aula ontem sobre a visitação de Nossa Senhora? Bom, vacilo, né? Era para ter tido. Então, nós resolvemos fazer uma aula sobre a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma solenidade, uma data importante, não é? 40 dias depois da Páscoa, certo? Já nos preparando também para Pentecostes, que já bate a porta. Então, é realmente uma alegria poder estar falando com vocês essa tarde, poder estar conversando com vocês um pouquinho sobre essa solenidade. Não sei se a imagem está torta, tá? Mas enfim, de qualquer maneira a gente vai. Estamos aqui no cantinho, né? Não vai atrapalhar em nada. O importante é o conteúdo da tela, que tem sempre a melhor qualidade. Tudo bem? Então, pegue sua Bíblia se você preferir, mas essa não é uma formação em si, né? Essa aqui vai se enquadrar, assim como naquela aula que nós tivemos, aquela apresentação sobre a Semana Santa. Se você for ver os nossos vídeos, eles são numerados, não é? Eu tomo esse cuidado de numerar cada um deles, mas aquela da Semana Santa, ou é da Quaresma, agora eu estou em dúvida. Uma delas não é numerada. Por quê? Porque não nos interessa fazer essa numeração, certo? Então, já encerrei a musiquinha aqui e nós vamos começar a nossa aula. Dessa vez, vamos fazer o sinal da cruz, certo? Então, acomode-se aí e comecemos a nossa apresentação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peguei o meu terço, uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Amém, pessoal. Então vamos começar a nossa apresentação, tá? É uma data importante, é uma solenidade. Se eu não me engano, nós já explicamos isso, o que são dias de preceitos, o que são festas, as solenidades. Por exemplo, hoje se omite a memória de São Justino Mártir, que é uma figura importante também, que nós estaremos falando sobre ele em apresentações futuras. Então você sabe que praticamente todos os dias nós temos a memória de um santo sendo observado. E no domingo acontece que essas memórias são omitidas, né? Porque o domingo é um dia de preceito, é o dia do Senhor. Então o que se observa é o domingo como o dia do Senhor. Você não pode, né, entre aspas, tá? O que eu vou dizer aqui agora. Eu estou fazendo também uma redução para ficar mais fácil de entender. Então você não pode ofuscar com uma outra memória.
tá? Então, fora que eu sei, Diego, mas eu vi que a solenidade e algumas outras solenidades acontecem em datas diferentes. Por quê? Bom, porque no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, na Igreja do Brasil, na verdade, ela tem, vamos dizer assim, essa permissão de transferir para o domingo algumas datas, tá? Então há essa permissão, não é problema nenhum, beleza? Então você acaba conseguindo essa liberdade, digamos assim, também. Mas nós vamos explicar isso na nossa prometida aula de calendário litúrgico, que é muita coisa e nós temos que explicar. Porque o calendário é data, é tempo comum, é cor, e às vezes as cores do calendário vai se repetir em determinados períodos do ano, então você tem que entender, tá legal? Então, com calma, nós chegaremos lá, tá? Hoje é a ascensão do Senhor. Como eu disse, é uma solenidade, tá legal? E já dando continuidade aos reclames do Plim Plim, eu sei que a gente leva um pouquinho de tempo nisso, mas é importante. Deixe o seu gostei, compartilhe e comente. Este é o canal Catolicou, que como você está lendo aí, é um canal de espiritualidade, formação e cultura católica. Todos os dias nós temos de 1 a 2 shorts publicados aqui, além de posts sobre terços santos, solenidades. Por exemplo, ontem fizemos uma publicação sobre a visitação de Nossa Senhora, 2, se não me engano. Sobre Santa Joana d'Arc também publicamos. Então tem coisas que ou vão para os shorts ou vão para os posts. Então tem conteúdo praticamente diário. Pode ser que algum dia falte um vídeo, falte um shorts, mas post tem. Conteúdo diário. Pelo menos agora 2 posts por dia. Vocês já vão ver isso nesse mês, tá? Inclusive do terço. Hoje nós já estamos subindo. Beleza? Acho que era isso. E nós vamos direto para esse bate-papo. Não é uma aula, tá? Não vou perder tempo. Quais são as solenidades? Não, nós vamos direto para o nosso bate-papo. Se você está com a sua Bíblia, se você foi à Santa Missa hoje, espero que sim. Senão, daqui a pouquinho você vai ter a chance de ir. Você já leu o texto básico do dia de hoje, certo? De toda forma, a gente vai tratar sobre isso logo logo. Então, o que essa solenidade representa, pessoal? É a glória, é a esperança e é o cumprimento da missão, eu diria para vocês, tá? Então, palavra-chave, né? Glória, esperança, missão, humanidade. Porque Cristo, de fato, assunto aos céus, eleva a nossa humanidade também. Não é verdade? Ele passou por todas as provações no seu corpo físico, né? O Verbo se fez carne. O Verbo tornou-se carne no ventre da Virgem Maria. E ele passou tudo o que as profecias diziam que ele tinha que passar. Ele pregou em determinados lugares, ele curou, ele ressuscitou pessoas e abraçou fielmente a sua paixão. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, como o nosso credo fala. Ou seja, a ascensão está também no nosso credo. Nós professamos, nós cremos na ascensão do Cristo. E isso, é claro, é a vitória da cruz, que com Cristo assunto aos céus eleva a nossa humanidade e reacende com certeza a nossa esperança, tá? Como eu disse, esta não é uma formação, apesar de a gente usar os elementos aqui da formação, então eu não vou me preocupar com alguns insights, tá? É uma conversa sobre essa data. Como eu disse, se você não leu,
Se você não foi na missa hoje, dá tempo de ir ainda. Tem lugar que missa é até 7h30, tem missa que é 8 horas da noite e até mais. Eu acho isso, um disclaimer aqui, eu acho isso maravilhoso, tá? Aqui perto as missas da noite, digamos assim, 18 horas e 19, as dominicais, tá? 18 horas e 19. Eu sei que lá para baixo tem missa 20 horas da noite, acho que às 21 horas, não sei se você encontra a missa às 21, talvez sim, né? Enfim, mas uma capelinha, às vezes tem alguma celebração. Enfim, você precisa ir, tá? Este é um canal de espiritualidade, formação e cultura católica. Então, católico vai à missa, beleza? Então vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, né, a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Beleza? Eu vou estar lendo junto com vocês. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém? Esta é a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, que trata justamente da ascensão do Senhor. Eu separei algumas imagens aqui, nós vamos ver mais imagens, representações desse momento. É interessante esse texto, né? Porque ele começa justamente com aquilo que eu estava falando para vocês, que o Cristo passou por tudo aquilo que ele tinha que passar, como estava escrito. E ele fala isso para os apóstolos, porque eles ainda estavam incrédulos. Se você for ler o livro de Lucas, alguns capítulos anteriores, diz que por causa da alegria e de outros sentimentos, eles ainda estavam um pouco incrédulos com aquilo tudo. E Jesus vem explicando, olha só, eu tinha que passar por isso. Eu avisei para vocês que isso aconteceria. Então ele faz essa pequena, mais uma vez, essa pequena catequese com os discípulos, né? Explicando como deveria ser o procedimento. Ele os leva para fora, explica, dá as instruções. Ó, aqui ele está falando com os 11. Se você for ler esse capítulo, 11 porque Judas ok? Deu cabo da própria vida. Esta conversa é com os 11. Os outros 70, enfim, inclusive aqueles dos quais vai ser jogado a sorte, eles estão no segundo plano, tá? Mas o cerne dessa conversa principal, Jesus se dirige aos apóstolos. Nós sabemos que quando ele é assunto aos céus, nosso Senhor, várias testemunhas vêm. Tá? Quando você vai ler os evangelhos, não apenas São Lucas, você percebe isso. E mais, quando em Atos se joga, os apóstolos vão decidir quem ocuparia o ministério de Judas, né? A gente já falou sobre a sucessão apostólica. Então, aqui em cima eu vou deixar nos cards ou no finalzinho
a nossa aula sobre sucessão apostólica na festa de São Matias, né? Eu explico isso melhor lá. São Matias é uma das pessoas que presencia a ascensão do Nosso Senhor, mas ele está desde o batismo, tá? Essa é a informação que nós temos em Atos. Então, o cerne aqui, no caso, de toda maneira, Jesus está dando instruções para os apóstolos, as lideranças, beleza? Então, não deixa de ser mais uma vez um reforço da missão particular que os apóstolos também têm. E olha que interessante, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Ele dá as instruções, fala que eles vão receber o poder do alto, Dínamo, Espírito Santo, Paráclito, que eles precisam permanecer na cidade e depois anunciar conversão, perdão dos pecados a todas as nações. Até porque você já tem esse poder de perdoar pecados otorgado a eles. Tá legal? E aí eles vão para fora da cidade, até perto de Betânia, né? Jesus tem amigos que moram ali, a gente vai lembrar, se não me engano é Betânia, né? Que Lázaro, Maria, Marta, se não me engano eles moram em Betânia, não é isso? É uma cidade importante, uma região importante também. Mas não é isso que eu quero falar com vocês. Embora nada no texto, isso é importante, tá? Nada em um texto, quando você vai ler, e aí você pode estar fazendo uma leitura teológica, ou mesmo uma leitura histórica, nada num texto está aí por acaso. Tá? Cada informação tem um significado. Mas para o nosso bate-papo aqui, eu quero focar na ação do Cristo subindo aos céus, tá? E aqui mais uma explicação. Jesus, ele ascendeu aos céus. Ele não foi assunto aos céus. Não confundir com a questão de Nossa Senhora. Ela é assunta. Então Deus faz com que ela assunta aos céus. O Cristo, ele morre, ou seja, ele entrega o seu espírito, a sua vida, e ele a toma. Ele ressuscitou, ele não foi ressuscitado. Todas essas ações de Jesus são ações próprias, como ele mesmo diz, que é um mandamento que a ele foi dado, de entregar a vida e a tomá-la. A mesma coisa nessa solenidade e na nossa esperança, na nossa certeza de fé. Ele ressuscitou, ele não foi ressuscitado. Ele subiu, não o puxaram, não jogaram uma corda. Então essa é uma ação do próprio Jesus, mais uma vez reafirmando a sua divindade. Entendeu? Então Nossa Senhora, para quem crê que ela morreu ou dormiu, e aí quando a gente for entrar em dogmas marianos eu vou explicar direitinho isso, dormição de Maria ou não. Quem crê na sua morte, crê na sua ressurreição. Aí ela é assunta aos céus. De toda forma, não é uma ação que partiu dela. É tudo Deus sobre a vida dela. E mesmo seus dogmas, aquilo que envolve a sua santidade, a sua pessoa, só subsiste, só existe por causa do verbo divino que ela gerou no seu ventre. O que ela geraria no seu ventre gerou. Percebe? Que não é uma ação que está partindo dela. Aqui com Jesus não, é uma ação que parte dele, ele sobe, ele ressuscita, ele sobe aos céus. Beleza? Então é importante ter isso em mente também, tá? Para os incautos, para aqueles que falam besteiras, não entendem as perspectivas da fé católica. Então, eu sei que não é o caso de vocês que estão nesse canal. Mais do que isso, o que eu quero mostrar para vocês
Jesus subindo aos céus, ele ergueu as mãos e abençoava. Abençoava quem? Os apóstolos. E é claro, né, a gente pode entender também que pela leitura dos evangelhos, as testemunhas e aqueles que, pelo menos alguns dos discípulos que viram isso, também teriam recebido de alguma maneira essa bênção, mas eu quero focar nas instituições dos apóstolos e essa subida aos céus que o Cristo, ele chega e ainda assim, na sua ação de subida aos céus, ele abençoa os apóstolos. Sabe, isso é realmente impactante, né? Você percebe como ele realmente ele ama de todos os extremos possíveis as ovelhas que lhe foram confiadas. Então Jesus podia chegar e falar assim, olha só, eu já falei o que tinha para falar para vocês, vocês são muito tontos, vocês não aprendem. Não. Ele chega, ele faz uma rápida catequese com eles, tem que ser assim, assim, assado. Fiquem na cidade. Nossa Senhora estava também presente nessas cenas e vai estar em Atos, na descida do Espírito Santo. Né? Que é engraçado, né? Na verdade, o que é surpreendente, porque o Espírito Santo desce sobre Maria para que o Verbo se desenvolva no seu ventre, e ela também está lá na descida do Espírito Santo, em Atos, com todos os outros. Não é? Então, eu acho estranho quem diz amar as Sagradas Escrituras e tenta apagar a figura de Maria de todos os jeitos. Não lhe dá uma honra sequer, sabe? Isso é... Nem como missionária... Enfim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Alguém que teve o privilégio de ser tomada mais de uma vez pelo Espírito Santo, do Filho dele vir sobre ela, numa ação miraculosa. A primeira, na concepção divina de Jesus. O Espírito desceu sobre ela e o Verbo se fez carne no seu ventre. Acho que isso nem outros grupos pseudo-cristãos duvidam. Em Atos, ela está ali, também recebendo o batismo do Espírito Santo, línguas repartidas como de fogo. Enfim, quando chegar em Pentecostes, a gente vai ter uma aula, a gente vai falar sobre isso. Mas é impactante, né? Então, este é o Evangelho, esta é a solenidade que nós estamos vivenciando hoje, não é? Jesus, ele passa por sua paixão, toda aquela tortura, zombaria, cusparadas, bofetadas, socos, chutes, chicotadas que dilaceraram suas costas, a crucificação, não é? Mas essa é a paixão que ele abraça. E isso precisava acontecer como obra expiatória. Né? A vitória do Cordeiro na cruz. Ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, certo? Sem ter pecado algum. Isso é importante. Jesus não pecou. E ele morre. Ele entrega o seu espírito, o Pai está consumado. 3 dias se passam e ressuscita. E ele ainda vai ficar, se eu não me engano, uns 40 dias, tá? Ali com eles. Então 40 dias. E depois ele é assunto aos céus. Como haveria de ser. Então, você tem diálogos dele com os apóstolos, quando Pedro vai pescar e ele aparece para eles. Já, né, antes disso, no caminho de Emaús, o encontro com Tomé, que Tomé duvidou. Então, Jesus com o tempo. A gente tem esse, assim, a Igreja Católica inventa um monte de coisa. A igreja, veja, eu não vou entrar aqui em questão de subjetividade
em algumas questões, até para produção de arte ou imagens de fé. Cara, 40 dias. A gente está falando de 40, sabe? É mais de um mês, gente. Jesus ficou muito tempo. Tem pessoas que perdem essa capacidade de tentar trazer na sua mente quantas coisas o nosso Senhor não operou. Será que ninguém anotou nada? Será que nada foi dito? Eu não estou dizendo outro evangelho, tá? Antes que algum espertinho venha dizer, está falando que pode ter uma outra coisa que equiparado à Bíblia, que eu sei que a mente maligna de algumas pessoas viaja muito rápido para difamar as outras. Não, estou dizendo que é assim. Nosso Senhor ficou 40 dias. Isso é muita coisa. Você está entendendo? Ele passou muitas instruções para os apóstolos. Eu não estou dizendo para você inventar. Preste atenção no que eu estou dizendo. Nós perdemos a capacidade de pensar sobre isso. Eu não posso falar que eu amo a Bíblia sem compreender as verdades dela. Vou dar um exemplo. Eu não consigo descrever todas as conversas que Jesus teve com Nossa Senhora. Mas eu posso afirmar para vocês que ela amamentou ele quando ele era bebê. Que ela limpou ele quando ele sujou os panos quando ele era criança. Que ela deu banho nele. Isso é difícil de imaginar. Eu não estou dizendo que isso tem peso para ultrapassar o evangelho. Não, estou te dizendo o seguinte: às vezes as pessoas esquecem que se elas realmente creem que Jesus existiu, que há essa dimensão humana. Parece que isso não existe. Por que nós falamos e vivemos esse amor e procuramos viver esse amor por Nossa Senhora, São José? Olha, porque eu sei que mesmo com toda essa veneração, eu não vou chegar próximo do amor que Cristo teve por eles, os seus pais, que cuidaram dele. Está entendendo? Ou você acha que ele amava mais os amigos que ele fez em Betânia do que a sua mãe e o seu pai adotivo, São José? Só uma coisa para a gente pensar aqui, tá? Mas esta é a ascensão. Sobre isso que essa solenidade fala. Essa subida aos céus do nosso Senhor, que eleva a nossa humanidade. Por quê? Porque Cristo venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele abre-nos o caminho da vida eterna. Nessa peregrinação que nós fazemos, nessa caminhada que nós fazemos. A primícia daqueles que ressuscitaram é o Cristo. Ele elevou a humanidade agora. Beleza? Então, abrimos esse caminho. A gente sabe que nós temos que sempre vigiar, por conta que o pecado bate a porta. Beleza? É claro que temos os meios sacramentais para buscar a reconciliação. Mas se não fosse a obra do Cristo, nada disso teria. Então Jesus subindo aos céus, como esse advogado junto ao Pai, o advogado fiel, isso é importantíssimo. Isso é uma das etapas da centralidade da nossa fé. A centralidade da nossa fé está nisso. Nós cremos no Cristo ressuscitado, que subiu aos céus. Nisso nós cremos. Então ele não morreu e acabou, não. Por isso que eu chamei a atenção. E mais, ressuscitou, ficou 40 dias aqui.
animou os apóstolos. Eu sempre faço essa explicação. Quando eu digo animar, não é como humorista, né? É em relação à fé. É fortaleceu a fé dos apóstolos. Se aqui ele falou isso e deu essas instruções, deve ter falado mais coisas, com certeza. Imagino quantos milagres não fez nesse meio tempo que nós não vamos ficar sabendo. Então eu quero mostrar para vocês, e eu espero poder fazer isso mais à frente, trazer essa capacidade desse olhar humano do Cristo. Não apenas do texto, que se você ficar numa livre interpretação ou ler rápido, você não consegue pegar essa dimensão da humanidade do Cristo também. Ele poderia ter ficado 3 dias, já viram ele subir aos céus. Não, ele quis ficar mais um tempo. Tudo bem? Daí também a importância de quando ele sobe aos céus. Consumou. Mas calma, ele diz para eles, vocês não vão ficar sós. Vai vir o Consolador, vai vir o Paráclito para vocês. Vai vir o poder do alto. Vocês não vão ficar órfãos. Porque quando Jesus subiu aos céus, pessoal, nós sabemos que o nosso próximo encontro com ele é na glória. É quando ele voltar, e aí ele vai, está no nosso credo também, sabemos que ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Tá? Então, cremos no retorno de Cristo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, sim, católicos acreditam. Tem uma coisa chamada credo, tem uma coisa chamada Sagrada Escritura, sabe? Beleza? Vamos seguir. A ascensão do Senhor. Festejamos a ascensão do Senhor ao céu, que nos faz contemplar a nossa caminhada rumo à pátria definitiva. Já falei com vocês. Ao retornar ao Pai, Jesus leva consigo todo o nosso ser. Confiemo-nos em nosso intercessor, que levou nossa humanidade junto a Deus. Em sua ascensão também Jesus mostra-nos a luz, a morada onde desejamos um dia estar com Ele. Alegremo-nos com o céu, esperança da jornada, lugar da plena relação entre Criador e criatura. Abramos-nos a essa graça e coloquemo-nos a caminho. Continuemos, afirma a nossa esperança. É a nossa missão, não é? Nós temos uma missão evangelística, evangelizadora, de anunciar esse reino. Porque o Cristo já foi, mas ele vai voltar. Nós temos que pregar este Cristo ressuscitado. Tá legal? Por isso que eu falei da missão, da glória, da morada, da esperança. Nós temos falado muito de esperança, de peregrinação. E lembra vocês que nós estamos no período, na verdade no ano, né, do jubileu, né? Esse é o ano do jubileu. Peregrinos da Esperança é o tema desse jubileu. E eu fiz uma aula sobre isso também, vou deixar aqui, ou nos cards, enfim, nas telas finais, talvez aqui nos cards, uma aula sobre isso. Eu quero que vocês vejam também, muito legal mesmo. E falei de missão, como falei de missão, fiz uma aula também sobre a Lumen Gentium, a igreja como luz das nações, onde eu falo um pouquinho dessa missão e explico através da carta, né, da Lumen Gentium, da Constituição Dogmática, né, melhor dizendo, o que é ser igreja, qual a dimensão de igreja, esse sentido, que a igreja é esse sacramento universal, né, visível, da presença de Deus aqui entre nós também. Beleza? Continuemos, afirma a nossa esperança, né? A esperança que não falha, que não nos falta, né? Romanos 5,5, se não estiver enganado, vai falar dessa esperança. Tudo bem, gente? Questões, vocês podem colocar aí
nos comentários, que depois eu leio e respondo, porque eu vou ser notificado mesmo, então eu vou estar respondendo. Introdução, que já não é bem uma introdução, eu sei, mas eu quero separar alguns pontinhos com vocês aqui. Tanto que eu nem fiz sumário, como eu disse, não é uma aula, tá? Não é uma aula. A solenidade da Ascensão do Senhor celebra a glorificação de Cristo após a sua ressurreição, marcando o fim de sua presença visível na terra e o envio da missão dos apóstolos. Aqui, né, eu estou dizendo no sentido corporal, tá? Porque nós cremos que Jesus está presente no sacramento do altar, na Eucaristia. Tá? É uma outra questão. Fica óbvio isso, tá? Eu só faço essa explicação porque pode ser que alguém confunda ou não entenda, ou Jesus está na Eucaristia, que isso é uma outra coisa, beleza? Eu sei que você católico já está careca de saber disso daí, beleza? Esta é uma outra situação. E a ascensão em relação aos apóstolos, né? Essa questão do Cristo, essa presença visível, marcando, entre aspas, o fim da presença visível na terra e o envio da missão dos apóstolos. Essa foi a cena que nós lemos aqui. Mas ele se faz presente na Eucaristia, que é uma outra questão, beleza? Então, tem a ver com a glorificação de Nosso Senhor, mas também o envio da missão dos apóstolos. Então a ascensão marca essa subida aos céus de Jesus, ou seja, esse ministério terreno dele, ali nessa situação chegou ao fim. O que não dá para confundir com ele estar ou não estar na Eucaristia, porque ele está. Tá claro isso? Então o ministério terreno de Jesus, junto aos apóstolos, terminou ali, ele subiu aos céus. Com isso, ele envia os apóstolos para a missão deles. E ao mesmo tempo garante que eles não vão ficar órfãos, porque ele vai enviar o poder do alto. O Espírito Santo, a gente sabe disso, Pentecostes. Tá? Lá em Atos 2. Então uma pequena explicação aqui para que não haja confusões. Atos 1, do 9 ao 11. Depois de dizer isso, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Este Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo que vistes partir para os céus. Atos 1, 1. Então, a gente percebe que em Atos nós temos essa retomada, né, da ascensão, da fala angelical milagrosa acerca do próprio Cristo, que este que foi elevado ao céu virá do mesmo modo. Nós cremos nisso também. Tá legal? Então, a ascensão é um ato também miraculoso, divino, que fala da divindade do Cristo, é o seu momento de glorificação. Ao mesmo tempo que tem a missão dos apóstolos. É a confirmação dessa missão dos apóstolos também. Beleza? É claro que num segundo grau, né? A solenidade em si é da ascensão. Eu só estou separando alguns pontos para vocês entenderem o que envolve a ascensão de Cristo também. Tá? Marcos 16, 19. O Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi levado, né, aos céus e assentou-se à direita de Deus. Mais uma vez, mais passagens bíblicas. A minha Bíblia está aqui na gaveta. Se vocês separaram a de vocês, vocês podem estar fazendo as marcações também. Geralmente eu faço isso, mas eu não vou pegar agora não, porque eu tenho certeza que vocês estão acompanhando aí, vocês vão poder estar checando todas as referências bíblicas,
E de qualquer maneira, se houver alguma dúvida, eu passo para vocês depois, tá? Tem texto patrístico, tem alguma fala ou alguma ideia em torno dessa solenidade, da ascensão do nosso Senhor? Tem. A ascensão, São Leão Magno, a ascensão do Senhor é a nossa exaltação. E onde a glória da cabeça precedeu, aí também é chamada a esperança do corpo, né? Lembrando que nós, como igreja noiva, corpo de Cristo, ele é a nossa cabeça. Daí a gente fala também, né, que a humanidade acaba tendo essa abertura, essa passagem, ascende aos céus. Nós entendemos, é claro, como católicos, vida sacramental, enfim, tudo isso. É uma forma de expressar como essa ascensão do nosso Senhor abençoa-nos como igreja, como membros do corpo de Cristo, batizados. Beleza? Santo Agostinho, hoje nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu. Suba também com ele o nosso coração. Estamos em junho, o mês do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos elevar o nosso coração, né? O nosso coração está no alto, os corações elevados ao Senhor. Dizemos isso na Santa Missa também. É importante. É importante que o nosso coração esteja sempre voltado e elevado com Cristo e ao Cristo. Percebe como é bonita a solenidade que vivemos hoje? Agora que a gente já vai entrando, né? Daqui a pouco vai escurecer em alguns lugares por conta do tempo que vai fechar, outros porque a noite se encaminha. E a gente consegue fazer essa reflexão aqui nesse quase finalzinho. Finalzinho de domingo não, porque o final é 11h59, né? O final é isso. 8 da noite não é final de domingo. É uma maneira que nós temos de falar, mas olha como fazer essa reflexão nessa tarde e noite de domingo é importante para a nossa vida. Como a gente pode pegar a ascensão do nosso Senhor e trazermos a reflexão, primeiro, da nossa conversão diária, da busca pelos sacramentos. E tanto nas Sagradas Escrituras, como nos padres da igreja, refletir sobre a profundidade espiritual e prática para nós da ascensão do nosso Senhor. O que o Catecismo diz? A ascensão de Cristo marca a entrada definitiva da humanidade de Jesus no céu, de onde voltará, porque o nosso credo fala sobre isso também. Então, o Cristo foi, mas ele volta. Tá? E aí, a bola está com a gente também. Beleza? A bola está com a gente. Nós temos que estar preparados para a volta do Cristo. Vida sacramental, comunhão com os irmãos. Então, essa é a nossa fé. A fé que o Cristo que ressuscitou, não é? Às vezes a gente usa o termo ressuscitado, mas já expliquei que não é uma questão de que alguém o ressuscitou, mas é que ele ressuscitou, né? O ressurreto, ele vai voltar. É a nossa esperança. Virá em sua glória. Nós temos uma missão. Já disse. Nós, como comunidade, temos uma missão evangelizadora, evangelística. Legal? Jesus Cristo, cabeça da igreja, precede-nos no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança de estarmos com ele para sempre. Também o catecismo. Ele precede-nos no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança
Você reparou, gente, como a gente está falando de esperança nesses últimos, não vou dizer mesmo, nessas últimas semanas? A âncora da nossa alma, essa esperança firme, isso é maravilhoso. Essa esperança não frustra. O homem frustra. O tempo pode te frustrar, mas a esperança posta em Cristo não. Então, é um pouco do que nós podemos estar refletindo também nesse domingo da ascensão do nosso Senhor. É algo ímpar mesmo. É algo ímpar. Bom, eu já tenho falado de implicações teológicas aqui. Como eu falei, o que nós estamos fazendo não é bem uma aula, mas já comecei explicando algumas questões teológicas, a paixão de Cristo, ele tomando sobre si nossos pecados, enfim. Mas para que possamos inculcar, eu separei esses pontos. Esse é o motivo da gente estar rememorando essas coisas. Então, a ascensão revela Cristo como mediador e rei, inaugura a esperança escatológica da igreja e motiva a missão evangelizadora. É isso que estou dizendo. Mas alguém vai dizer assim: ah, mas vocês não ficam pedindo a intercessão de Maria? Como é que Cristo é o mediador aí? Olha, uma coisa não anula a outra. Cristo é o mediador entre Deus e os homens, correto? O que Maria faz é ser a medianeira perfeita entre nós e o Cristo. Ah, mas eu quero orar direto para Jesus. Mas quem disse que não pode? Tem algum vídeo? Tem algum documento falando que você não pode fazer isso? Mas nós, como igreja, entendemos que Maria, como a medianeira perfeita, é um dos modos seguros também de clamar a Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Isso não está posto que Maria olha, ela é mediadora entre Deus e os homens. Não, não. Ela é medianeira, junto ao coração do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor dela também. Oh, é! Talvez haja alguém desavisado que não saiba disso. Então, pessoal, isso motiva a nossa missão evangelizadora. Anunciar esse reino. E por isso gritamos: Viva Cristo Rei! O mediador entre Deus e os homens. E nós, indignos, muitas vezes, recorremos à sua mãe, a medianeira, para que leve nossas preces a Ele. Não ousando diretamente clamar ao Cristo muitas vezes. E repito, não tem problema nenhum você orar. A gente faz isso. Nós não clamamos, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Tá? Só uma explicação rápida. Mas eu sei, nós vamos falar sobre Mariologia. E muitas mentiras que existem vão ser jogadas por terra, tá? Que nem as imagens. Muita gente vinha falar um monte de besteira sobre imagem, inclusive ofendendo, é que parou, mas tinha. Sempre vinha um ou outro falar besteira sobre imagens. Eu gravei aqui no nosso canal umas 2 aulas e uns... Acho que são 2 aulas,
mais 2 vídeos, se não me engano, e alguns shorts. Só as aulas juntas, eu acho que dá 2 horas ou 3 horas. Sempre com referência bíblica. Sempre com referência bíblica. Então, ó, tá aqui. A imagem tá aqui. É só ir lá e... Beleza? Beleza. Então, eu sei que com Nossa Senhora eu vou precisar fazer a mesma coisa. Deixa a moto passar. Eu sei que vai... Mas já estamos encerrando, até que não atrapalhou nossa aula em si, né? A não ser que ele fique que nem um maluco, né? Rodando de moto para cima e para baixo aqui na rua. Então o que acontece? Eu tô vendo que eu vou precisar fazer a mesma coisa, então não tem problema nenhum. Afinal, este é um canal de espiritualidade, formação e cultura católica. Para nós será um prazer, como sempre. Dimensão litúrgica e pastoral, celebrada 40 dias após a Páscoa. Olha só, a solenidade da Ascensão convida os fiéis a meditarem sobre a glorificação de Cristo e sua promessa de retorno, fortalecendo a esperança cristã. Nós falamos sobre isso também, não é? Nós estamos propondo essa meditação aqui, né? E mais uma vez, não apenas o que é claro que deve nos motivar, mas o retorno de Cristo, mas você acertar a sua vida. Busque o sacramento da reconciliação se você está com pendências. Acerte-se, conserte-se com Deus. Busque a vida sacramental. Vá se confessar. A confissão é um ato de amor, por isso que é o sacramento da reconciliação. Porque o pai, ele está sempre à porta à espera do filho que saiu. Deus não chutou ninguém para fora. Nós buscamos as nossas paixões e saímos. Porque nós queremos que o nosso umbigo vire o mundo, e o mundo não é o nosso umbigo. Então, busque o sacramento da reconciliação. Vamos meditar sobre a glorificação de Cristo e a sua promessa de retorno? Sim. Que isso fortaleça a nossa esperança e a partir daí nós busquemos a reconciliação e nos empenhemos na nossa missão evangelizadora. Tá legal? Isso é importante. Por fim, pessoal, a ascensão do Senhor manifesta a glorificação de Cristo e confirma a vocação da igreja à missão, enquanto aguarda a sua vinda gloriosa. Não teria como encerrar da melhor maneira. Então a gente faz uma amarração, um apanhado e conecta com as palavras-chave que nós começamos. Que essa esperança realmente acenda os nossos corações. Que aquele que morreu, se entregou por nós e ressuscitou e subiu aos céus, esteja sempre conosco. Porque os dias são maus, os dias são difíceis, a violência, a guerra, mas Deus é fiel. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. O momento é mau? É mau. Mas Deus sempre será bom. Então, nós temos uma missão, gente. Na velocidade que o mal se propaga, maior é o poder de Deus. Porque a graça vai superabundar neste reino de trevas que tenta se impor. Só que nós fazemos parte da igreja. E qual é a nossa certeza? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém.
Cristo glorificado que subiu aos céus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigado, pessoal. Qualquer questão, aqui está nossas redes do Instagram. Siga-nos no Instagram, Catolicou1, onde tem conteúdo todo dia e Totus Tu Teologia Diária. Tá legal? Siga-nos no Instagram. Tô quase desistindo do Instagram, mas como eu produzo shorts diários aqui no YouTube, eu também consigo produzir conteúdos diários e outras informações no Instagram também. Então, por isso eu não desisti do Instagram, mas siga-nos no Instagram, ajude-nos a evangelizar também lá, fortaleça nosso apostolado também naquela rede social. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo. E nos vemos. Tchau, tchau. Acabou. Boa tarde, quase boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Professor Diego Alves aqui em uma aula, um bate-papo, na verdade, surpresa, né? Espero que estejam todos bem neste domingo. Para alguns já é noite, né? Dependendo do fuso horário que você esteja. E nós vamos falar um pouquinho sobre a solenidade da Ascensão do Nosso Senhor. Não é? E talvez alguém se pergunte, por que não teve aula ontem sobre a visitação de Nossa Senhora? Bom, vacilo, né? Era para ter tido. Então, nós resolvemos fazer uma aula sobre a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma solenidade, uma data importante, não é? 40 dias depois da Páscoa, certo? Já nos preparando também para Pentecostes, que já bate a porta. Então, é realmente uma alegria poder estar falando com vocês essa tarde, poder estar conversando com vocês um pouquinho sobre essa solenidade. Não sei se a imagem está torta, tá? Mas enfim, de qualquer maneira a gente vai. Estamos aqui no cantinho, né? Não vai atrapalhar em nada. O importante é o conteúdo da tela, que tem sempre a melhor qualidade. Tudo bem? Então, pegue sua Bíblia se você preferir. Mas essa não é uma formação em si, né? Essa aqui vai se enquadrar, assim como naquela aula que nós tivemos, aquela apresentação sobre a Semana Santa. Se você for ver os nossos vídeos, eles são numerados, né? Eu tomo esse cuidado de numerar cada um deles. Mas aquela da Semana Santa, ou é da Quaresma? Agora eu estou em dúvida. Uma delas não é numerada. Por quê? Porque não nos interessa fazer essa numeração, certo? Então, já encerrei a musiquinha aqui e nós vamos começar a nossa aula. Dessa vez, vamos fazer o sinal da cruz, certo? Então, acomode-se aí e comecemos a nossa apresentação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Peguei o meu terço, uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Amém, pessoal? Então vamos começar a nossa apresentação, tá? É uma data importante, é uma solenidade. Se eu não me engano, nós já explicamos isso, o que são dias de preceitos, o que são festas, as solenidades. Por exemplo, hoje se omite a memória de São Justino Mártir, que é uma figura importante também, que nós estaremos falando sobre ele em apresentações futuras. Então você sabe que praticamente todos os dias nós temos a memória de um santo sendo observado. E no domingo acontece que essas memórias são omitidas, né? Porque o domingo é um dia de preceito, é o dia do Senhor. Então o que se observa é o domingo como o dia do Senhor. Então você não pode, né, entre aspas, tá? O que eu vou dizer aqui agora. Eu estou fazendo também uma redução para ficar mais fácil de entender. Então você não pode ofuscar com uma outra memória, tá? Então, fora que eu sei, Diego, mas eu vi que a solenidade e algumas outras solenidades acontecem em datas diferentes. Por quê? Bom, porque no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, na Igreja do Brasil, na verdade, ela tem, vamos dizer assim, essa permissão de transferir para o domingo algumas datas, tá? Então há essa permissão, não é problema nenhum, beleza? Então você acaba conseguindo essa liberdade, digamos assim, também. Mas nós vamos explicar isso na nossa prometida aula de calendário litúrgico, que é muita coisa e nós temos que explicar. Porque o calendário é data, é tempo comum, é cor, e às vezes as cores do calendário vai se repetir em determinados períodos do ano, então você tem que entender, tá legal? Então, com calma, nós chegaremos lá, tá? Hoje é a Ascensão do Senhor. Como eu disse, é uma solenidade, tá legal? E já dando continuidade aos reclames do Plim Plim, eu sei que a gente leva um pouquinho de tempo nisso, mas é importante. Deixe o seu gostei, compartilhe e comente. Este é o canal Catolicou, que como você está lendo aí, é um canal de espiritualidade, formação e cultura católica. Todos os dias nós temos de 1 a 2 shorts publicados aqui, além de posts sobre terços, santos, solenidades. Por exemplo, ontem fizemos uma publicação sobre a visitação de Nossa Senhora, 2, se não me engano. Sobre Santa Joana d'Arc também publicamos. Então tem coisas que ou vão para os shorts ou vão para os posts. Então tem conteúdo praticamente diário. Pode ser que algum dia falte um vídeo, falte um shorts, mas post tem. Conteúdo diário. Pelo menos agora 2 posts por dia. Vocês já vão ver isso nesse mês, tá? Inclusive do terço. Hoje nós já estamos subindo. Beleza? Acho que era isso. E nós vamos direto para esse bate-papo. Não é uma aula, tá? Eu não vou perder tempo. Quais são as solenidades? Não, nós vamos direto para o nosso bate-papo. Se você está com a sua Bíblia, se você foi à Santa Missa hoje, espero que sim. Senão, daqui a pouquinho você vai ter a chance de ir. Você já leu o texto básico do dia de hoje, certo? De toda forma, a gente vai tratar sobre isso logo logo.
Então, o que essa solenidade representa, pessoal? É a glória, é a esperança e é o cumprimento da missão, eu diria para vocês, tá? Então, palavra-chave, né? Glória, esperança, missão, humanidade. Porque Cristo, de fato, assunto aos céus, eleva a nossa humanidade também. Não é verdade? Ele passou por todas as provações no seu corpo físico, né? O Verbo se fez carne. O Verbo tornou-se carne no ventre da Virgem Maria. E ele passou tudo o que as profecias diziam que ele tinha que passar. Ele pregou em determinados lugares, ele curou, ele ressuscitou pessoas e abraçou fielmente a sua paixão. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, como o nosso credo fala. Ou seja, a ascensão está também no nosso credo. Nós professamos, nós cremos na ascensão do Cristo. E isso, é claro, é a vitória da cruz, que com Cristo assunto aos céus eleva a nossa humanidade e reacende com certeza a nossa esperança, tá? Como eu disse, esta não é uma formação, apesar de a gente usar os elementos aqui da formação, então eu não vou me preocupar com alguns insights, tá? É uma conversa sobre essa data. Como eu disse, se você não leu, se você não foi na missa hoje, dá tempo de ir ainda. Tem lugar que missa é até 7h30, tem missa que é 8 horas da noite e até mais. Eu acho isso, um disclaimer aqui, eu acho isso maravilhoso, tá? Aqui perto as missas da noite, digamos assim, 18 horas e 19, as dominicais, tá? 18 horas e 19. Eu sei que lá para baixo tem missa 20 horas da noite, acho que às 21 horas, não sei se você encontra missa às 21, talvez sim, né? Enfim, mas uma capelinha, às vezes tem alguma celebração. Enfim, você precisa ir, tá? Este é um canal de espiritualidade, formação e cultura católica. Então, católico vai à missa, beleza? Então vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, né, a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Beleza? Eu vou estar lendo junto com vocês. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém? Esta é a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, que trata justamente da ascensão do Senhor. Eu separei algumas imagens aqui, nós vamos ver mais imagens, representações desse momento. É interessante esse texto, né? Porque ele começa justamente com aquilo que eu estava falando para vocês, que o Cristo passou por tudo aquilo que ele tinha que passar, como estava escrito. E ele fala isso para os apóstolos.
Porque eles ainda estavam incrédulos. Se você for ler o livro de Lucas, alguns capítulos anteriores, diz que por causa da alegria e de outros sentimentos, eles ainda estavam um pouco incrédulos com aquilo tudo. E Jesus vem explicando, olha só, eu tinha que passar por isso. Eu avisei para vocês que isso aconteceria. Então ele faz essa pequena, mais uma vez, essa pequena catequese com os discípulos, né? Explicando como deveria ser o procedimento. Ele os leva para fora, explica, dá as instruções. Ó, aqui ele está falando com os 11. Se você for ler esse capítulo, 11 porque Judas ok? Deu cabo da própria vida. Esta conversa é com os 11. Os outros 70, enfim, inclusive aqueles dos quais vai ser jogado a sorte, eles estão no segundo plano, tá? Mas o cerne dessa conversa principal, Jesus se dirige aos apóstolos. Nós sabemos que quando ele é assunto aos céus, nosso Senhor, várias testemunhas vêm. Tá? Quando você vai ler os evangelhos, não apenas São Lucas, você percebe isso. E mais, quando em Atos se joga, os apóstolos vão decidir quem ocuparia o ministério de Judas, né? A gente já falou sobre a sucessão apostólica. Então, aqui em cima eu vou deixar nos cards, ou no finalzinho, a nossa aula sobre sucessão apostólica na festa de São Matias, né? Eu explico isso melhor lá. São Matias é uma das pessoas que presencia a ascensão do Nosso Senhor. Mas ele está desde o batismo, tá? Essa é a informação que nós temos em Atos. Então, o cerne aqui, no caso, de toda maneira, Jesus está dando instruções para os apóstolos, as lideranças, beleza? Então, não deixa de ser mais uma vez um reforço da missão particular que os apóstolos também têm. E olha que interessante, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Ele dá as instruções, fala que eles vão receber o poder do alto, Dínamo, Espírito Santo, Paráclito, que eles precisam permanecer na cidade e depois anunciar conversão, perdão dos pecados a todas as nações. Até porque você já tem esse poder de perdoar pecados otorgado a eles. Tá legal? E aí eles vão para fora da cidade, até perto de Betânia. Não é? Jesus tem amigos que moram ali, a gente vai lembrar, se não me engano é Betânia, né? Que Lázaro, Maria, Marta, se não me engano eles moram em Betânia, não é isso? É uma cidade importante, uma região importante também. Mas não é isso que eu quero falar com vocês. Embora nada no texto, isso é importante, tá? Nada em um texto, quando você vai ler, e aí você pode estar fazendo uma leitura teológica, ou mesmo uma leitura histórica, nada num texto está aí por acaso. Tá? Cada informação tem um significado. Mas para o nosso bate-papo aqui, eu quero focar na ação do Cristo subindo aos céus. Tá? E aqui mais uma explicação. Jesus, ele ascendeu aos céus. Ele não foi assunto aos céus. Não confundir com a questão de Nossa Senhora. Ela é assunta. Então Deus faz com que ela assunta aos céus. O Cristo, ele morre, ou seja, ele entrega o seu espírito, a sua vida, e ele a toma. Ele ressuscitou, ele não foi ressuscitado. Todas essas ações de Jesus são ações próprias, como ele mesmo diz,
que é um mandamento que a ele foi dado, de entregar a vida e a tomá-la. A mesma coisa nessa solenidade e na nossa esperança, na nossa certeza de fé. Ele ressuscitou, ele não foi ressuscitado. Ele subiu, não o puxaram, não jogaram uma corda. Então essa é uma ação do próprio Jesus, mais uma vez reafirmando a sua divindade. Entendeu? Então Nossa Senhora, para quem crê que ela morreu ou dormiu, e aí quando a gente for entrar em dogmas marianos eu vou explicar direitinho isso, dormição de Maria ou não. Quem crê na sua morte, crê na sua ressurreição. Aí ela é assunta aos céus. De toda forma, não é uma ação que partiu dela. É tudo Deus sobre a vida dela. E mesmo seus dogmas, aquilo que envolve a sua santidade, a sua pessoa, só subsiste, só existe por causa do verbo divino que ela gerou no seu ventre. O que ela geraria no seu ventre gerou. Percebe? Que não é uma ação que está partindo dela. Aqui com Jesus não, é uma ação que parte dele, ele sobe, ele ressuscita, ele sobe aos céus. Beleza? Então é importante ter isso em mente também, tá? Para os incautos, para aqueles que falam besteiras, não entendem as perspectivas da fé católica. Então, eu sei que não é o caso de vocês que estão nesse canal. Mais do que isso, o que eu quero mostrar para vocês, Jesus subindo aos céus, ele ergueu as mãos e abençoava. Abençoava quem? Os apóstolos. E é claro, né, a gente pode entender também que pela leitura dos evangelhos, as testemunhas e aqueles que, pelo menos alguns dos discípulos que viram isso, também teriam recebido de alguma maneira essa bênção, mas eu quero focar nas instituições dos apóstolos e essa subida aos céus que o Cristo, ele chega e ainda assim, na sua ação de subida aos céus, ele abençoa os apóstolos. Sabe, isso é realmente impactante, né? Você percebe como ele realmente ama de todos os extremos possíveis as ovelhas que lhe foram confiadas. Então Jesus podia chegar e falar assim, olha só, eu já falei o que tinha para falar para vocês, vocês são muito tontos, vocês não aprendem. Não. Ele chega, ele faz uma rápida catequese com eles, tem que ser assim, assim, assado. Fiquem na cidade. Nossa Senhora estava também presente nessas cenas e vai estar em Atos, na descida do Espírito Santo. Né? Que é engraçado, né? Na verdade, o que é surpreendente, porque o Espírito Santo desce sobre Maria para que o verbo se desenvolva no seu ventre, e ela também está lá na descida do Espírito Santo, em Atos, com todos os outros. Não é? Então, eu acho estranho quem diz amar as Sagradas Escrituras e tenta apagar a figura de Maria de todos os jeitos. Não lhe dá uma honra sequer, sabe? Isso é... Nem como missionária... Enfim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Alguém que teve o privilégio de ser tomada mais de uma vez pelo Espírito Santo, dele vir sobre ela, numa ação miraculosa. A primeira, na concepção divina de Jesus. O Espírito desceu sobre ela e o Verbo se fez carne no seu ventre. Acho que isso nem outros grupos pseudo-cristãos duvidam. Em Atos, ela está ali, também recebendo o batismo do Espírito Santo, línguas repartidas como de fogo. Enfim, quando chegar em Pentecostes, a gente vai ter uma aula, a gente vai falar sobre isso. Mas é impactante, né? Então, este é o Evangelho.
esta é a solenidade que nós estamos vivenciando hoje, não é? Jesus, ele passa por sua paixão, toda aquela tortura, zombaria, cusparadas, bofetadas, socos, chutes, chicotadas que dilaceraram as suas costas, a crucificação, não é? Mas essa é a paixão que ele abraça. E isso precisava acontecer como obra expiatória. Né? A vitória do Cordeiro na cruz. Ele levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, certo? Sem ter pecado algum. Isso é importante. Jesus não pecou. E ele morre. Ele entrega o seu espírito. O Pai está consumado. 3 dias se passam e ressuscita. E ele ainda vai ficar, se eu não me engano, uns 40 dias, tá? Ali com eles. Então, 40 dias. E depois ele é assunto aos céus, como haveria de ser. Então, você tem diálogos dele com os apóstolos, quando Pedro vai pescar e ele aparece para eles. Já, né, antes disso, no caminho de Emaús, o encontro com Tomé, que Tomé duvidou. Então, Jesus, com o tempo, a gente tem esse, assim, a Igreja Católica inventa um monte de coisa. A igreja, veja, eu não vou entrar aqui em questão de subjetividade, em algumas questões, até para produção de arte, ou imagens de fé. Cara, 40 dias. A gente está falando de 40, sabe? É mais de um mês, gente. Jesus ficou muito tempo. Tem pessoas que perdem essa capacidade de tentar trazer na sua mente quantas coisas o nosso Senhor não operou. Será que ninguém anotou nada? Será que nada foi dito? Eu não estou dizendo outro evangelho, tá? Antes que algum espertinho venha dizer, está falando que pode ter uma outra coisa que equiparado à Bíblia, que eu sei que a mente maligna de algumas pessoas viaja muito rápido para difamar as outras. Não, estou dizendo que é assim. Nosso Senhor ficou 40 dias. Isso é muita coisa. Você está entendendo? Ele passou muitas instruções para os apóstolos. Eu não estou dizendo para você inventar. Preste atenção no que eu estou dizendo. Nós perdemos a capacidade de pensar sobre isso. Eu não posso falar que eu amo a Bíblia sem compreender as verdades dela. Vou dar um exemplo. Eu não consigo descrever todas as conversas que Jesus teve com Nossa Senhora. Mas eu posso afirmar para vocês que ela amamentou ele quando ele era bebê. Que ela limpou ele quando ele sujou os panos quando ele era criança. Que ela deu banho nele. Isso é difícil de imaginar. Eu não estou dizendo que isso tem peso para ultrapassar o evangelho. Não, estou te dizendo o seguinte: às vezes as pessoas esquecem que se elas realmente creem que Jesus existiu, que há essa dimensão humana. Parece que isso não existe. Por que nós falamos e vivemos esse amor e procuramos viver esse amor por Nossa Senhora, São José? Olha, porque eu sei que mesmo com toda essa veneração, eu não vou chegar próximo do amor que Cristo teve por eles, os seus pais, que cuidaram dele. Está entendendo?
Ou você acha que ele amava mais os amigos que ele fez em Betânia do que a sua mãe e o seu pai adotivo, São José? Só uma coisa para a gente pensar aqui, tá? Mas esta é a ascensão. Sobre isso que essa solenidade fala. Essa subida aos céus do nosso Senhor, que eleva a nossa humanidade. Por quê? Porque Cristo venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele abre-nos o caminho da vida eterna. Nessa peregrinação que nós fazemos, nessa caminhada que nós fazemos. A primícia daqueles que ressuscitaram é o Cristo. Ele elevou a humanidade agora. Beleza? Então, abrimos esse caminho. A gente sabe que nós temos que sempre vigiar, por conta que o pecado bate a porta. Beleza? É claro que temos os meios sacramentais para buscar a reconciliação. Mas se não fosse a obra do Cristo, nada disso teria. Então Jesus subindo aos céus, como esse advogado junto ao Pai, um advogado fiel, isso é importantíssimo. Isso é uma das etapas da centralidade da nossa fé. A centralidade da nossa fé está nisso. Nós cremos no Cristo ressuscitado, que subiu aos céus. Nisso nós cremos. Então ele não morreu e acabou, não. Por isso que eu chamei a atenção. E mais, ressuscitou, ficou 40 dias aqui, animou os apóstolos. Eu sempre faço essa explicação. Quando eu digo animar, não é como humorista, né? É em relação à fé. É fortaleceu a fé dos apóstolos. Se aqui ele falou isso e deu essas instruções, deve ter falado mais coisas com certeza. Imagino quantos milagres não fez nesse meio tempo que nós não vamos ficar sabendo. Então eu quero mostrar para vocês, e eu espero poder fazer isso mais à frente, trazer essa capacidade desse olhar humano do Cristo. Não apenas do texto, que se você ficar numa livre interpretação ou ler rápido, você não consegue pegar essa dimensão da humanidade do Cristo também. Ele poderia ter ficado 3 dias, já viram ele subir aos céus. Não, ele quis ficar mais um tempo. Tudo bem? Daí também a importância de quando ele sobe aos céus. Consumou. Mas calma, ele diz para eles, vocês não vão ficar sós. Vai vir o Consolador, vai vir o Paráclito para vocês. Vai vir o poder do alto. Vocês não vão ficar órfãos. Porque quando Jesus subiu aos céus, pessoal, nós sabemos que o nosso próximo encontro com ele é na glória. É quando ele voltar, e aí ele vai, está no nosso credo também, sabemos que ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Tá? Então, cremos no retorno de Cristo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, sim, católicos acreditam. Tem uma coisa chamada credo, uma coisa chamada Sagrada Escritura, sabe? Beleza? Vamos seguir. A ascensão do Senhor. Festejamos a ascensão do Senhor ao céu, que nos faz contemplar a nossa caminhada rumo à pátria definitiva. Já falei com vocês. Ao retornar ao Pai, Jesus leva consigo todo o nosso ser. Confiemo-nos em nosso intercessor, que levou nossa humanidade junto a Deus. Em sua ascensão também Jesus mostra-nos a luz, a morada onde desejamos um dia estar com Ele. Alegremo-nos com o céu, esperança da jornada, lugar da plena relação entre Criador e criatura. Abramos-nos a essa graça e coloquemo-nos a caminho. Continuemos, afirma a nossa esperança. É a nossa missão, não é? Nós temos uma missão evangelística, evangelizadora.
de anunciar esse reino. Porque o Cristo já foi, mas ele vai voltar. Nós temos que pregar este Cristo ressuscitado. Tá legal? Por isso que eu falei da missão, da glória, da morada, da esperança. Nós temos falado muito de esperança, de peregrinação. E lembra vocês que nós estamos no período, na verdade no ano, né, do jubileu. Esse é o ano do jubileu. Peregrinos da Esperança é o tema desse jubileu. E eu fiz uma aula sobre isso também, vou deixar aqui, ou nos cards, enfim, nas telas finais, talvez aqui nos cards, uma aula sobre isso. Eu quero que vocês vejam também, muito legal mesmo. E falei de missão, como falei de missão, fiz uma aula também sobre a Lumen Gentium, a igreja como luz das nações, onde eu falo um pouquinho dessa missão e explico através da carta, né, da Lumen Gentium, da Constituição Dogmática, né, melhor dizendo, o que é ser igreja, qual a dimensão de igreja, esse sentido que a igreja é esse sacramento universal, né, visível, da presença de Deus aqui entre nós também. Beleza? Continuemos, afirma a nossa esperança, né? A esperança que não falha, que não nos falta, né? Romanos 5,5, se não estiver enganado, vai falar dessa esperança. Tudo bem, gente? Questões, vocês podem colocar aí nos comentários que depois eu leio e respondo, porque eu vou ser notificado mesmo, então eu vou estar respondendo. Introdução, que já não é bem uma introdução, eu sei, mas eu quero separar alguns pontinhos com vocês aqui. Tanto que eu nem fiz sumário, como eu disse, não é uma aula, tá? Não é uma aula. A solenidade da Ascensão do Senhor celebra a glorificação de Cristo após a sua ressurreição, marcando o fim de sua presença visível na terra e o envio da missão dos apóstolos. Aqui, né, eu estou dizendo no sentido corporal, tá? Porque nós cremos que Jesus está presente no sacramento do altar, na Eucaristia, tá? É uma outra questão. Fica óbvio isso, tá? Eu só faço essa explicação porque pode ser que alguém confunda ou não entenda, ou Jesus está na Eucaristia, que isso é uma outra coisa, beleza? Eu sei que você católico já está careca de saber disso daí, beleza? Esta é uma outra situação. E a ascensão em relação aos apóstolos, né? Essa questão do Cristo, essa presença visível, marcando, entre aspas, o fim da presença visível na terra e o envio da missão dos apóstolos. Essa foi a cena que nós lemos aqui. Mas ele se faz presente na Eucaristia, que é uma outra questão, beleza? Então, tem a ver com a glorificação do nosso Senhor, mas também o envio da missão dos apóstolos. Então a ascensão marca essa subida aos céus de Jesus, ou seja, esse ministério terreno dele, ali nessa situação chegou ao fim. O que não dá para confundir com ele está ou não está na Eucaristia, porque ele está. Tá claro isso? Então o ministério terreno de Jesus, junto aos apóstolos, terminou ali, ele subiu aos céus. Com isso, ele envia os apóstolos para a missão deles. E ao mesmo tempo garante que eles não vão ficar órfãos, porque ele vai enviar o poder do alto. O Espírito Santo, a gente sabe disso, Pentecostes. Tá? Lá em Atos 2. Então, uma pequena explicação aqui para que não haja confusões. Atos 1, do 9 ao 11. Depois de dizer isso, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Este Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu,
virá do mesmo modo que viste partir para os céus. Atos 1:1. Então, a gente percebe que em Atos nós temos essa retomada, né, da ascensão, da fala angelical milagrosa acerca do próprio Cristo, que este que foi elevado ao céu virá do mesmo modo. Nós cremos nisso também. Tá legal? Então, a ascensão é um ato também miraculoso, divino, que fala da divindade do Cristo, é o seu momento de glorificação. Ao mesmo tempo que, tem a missão dos apóstolos. É a confirmação dessa missão dos apóstolos também. Beleza? É claro que num segundo grau, né? A solenidade em si é da ascensão. Eu só estou separando alguns pontos para vocês entenderem o que envolve a ascensão de Cristo também. Tá? Marcos 16:19, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi levado, né, aos céus e assentou-se à direita de Deus. Mais uma vez, mais passagens bíblicas. A minha Bíblia está aqui na gaveta. Se vocês separaram a de vocês, vocês podem estar fazendo as marcações também. Geralmente eu faço isso, mas eu não vou pegar agora não, porque eu tenho certeza que vocês estão acompanhando aí, vocês vão poder estar checando todas as referências bíblicas. E de qualquer maneira, se houver alguma dúvida, eu passo para vocês depois, tá? Tem texto patrístico, tem alguma fala ou alguma ideia em torno dessa solenidade, da ascensão do nosso Senhor? Tem. A ascensão, São Leão Magno. A ascensão do Senhor é a nossa exaltação. E onde a glória da cabeça precedeu, aí também é chamada a esperança do corpo, né? Lembrando que nós, como igreja noiva, corpo de Cristo, ele é a nossa cabeça. Daí a gente fala também, né, que a humanidade acaba tendo essa abertura, essa passagem, ascende aos céus. Nós entendemos, é claro, como católicos, vida sacramental, enfim, tudo isso. É uma forma de expressar como essa ascensão do nosso Senhor abençoa-nos como igreja, como membros do corpo de Cristo, batizados. Beleza? Santo Agostinho, hoje nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu. Suba também com ele o nosso coração. Estamos em junho, o mês do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos elevar o nosso coração, né? O nosso coração está no alto, os corações elevados ao Senhor. Dizemos isso na Santa Missa também. É importante. É importante que o nosso coração esteja sempre voltado e elevado com Cristo e ao Cristo. Percebe como é bonita a solenidade que vivemos hoje? Agora que a gente já vai entrando, né? Daqui a pouco vai escurecer em alguns lugares por conta do tempo que vai fechar, outros porque a noite se encaminha. E a gente consegue fazer essa reflexão aqui nesse quase finalzinho. Finalzinho de domingo não, porque o final é 11h59, né? O final é isso. 8 da noite não é final de domingo. É uma maneira que nós temos de falar, mas olha como fazer essa reflexão nessa tarde e noite de domingo é importante para a nossa vida. Como a gente pode pegar a ascensão do nosso Senhor e trazermos a reflexão, primeiro, da nossa conversão diária, da busca pelos sacramentos. E tanto nas Sagradas Escrituras, como nos padres da igreja, refletir sobre a profundidade espiritual e prática para nós
da ascensão do nosso Senhor. O que o catecismo diz? A ascensão de Cristo marca a entrada definitiva da humanidade de Jesus no céu, de onde voltará, porque o nosso credo fala sobre isso também. Então, o Cristo foi, mas ele volta. Tá? E aí a bola tá com a gente também. Beleza? A bola tá com a gente. Nós temos que estar preparados para a volta do Cristo. Vida sacramental, comunhão com os irmãos. Então essa é a nossa fé. A fé que o Cristo que ressuscitou, não é? Às vezes a gente usa o termo ressuscitado, mas já expliquei que não é uma questão de que alguém o ressuscitou, mas é que ele ressuscitou, né, o ressurreto, ele vai voltar. É a nossa esperança. Virá em sua glória. Nós temos uma missão. Já disse. Nós, como comunidade, temos uma missão evangelizadora, evangelística. Legal? Jesus Cristo, cabeça da igreja, precede-nos no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança de estarmos com ele para sempre. Também o catecismo. Ele precede-nos no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança. Você reparou, gente, como a gente está falando de esperança nesses últimos, não vou dizer meses, nessas últimas semanas? A âncora da nossa alma, essa esperança firme, isso é maravilhoso. Essa esperança não frustra. O homem frustra. O tempo pode te frustrar. Mas a esperança posta em Cristo não. Então, é um pouco do que nós podemos estar refletindo também nesse domingo da ascensão do nosso Senhor. É algo ímpar mesmo. É algo ímpar. Bom, eu já tenho falado de implicações teológicas aqui. Como eu falei, o que nós estamos fazendo não é bem uma aula, mas já comecei explicando algumas questões teológicas, a paixão de Cristo, ele tomando sobre si nossos pecados, enfim. Mas para que possamos inculcar, eu separei esses pontos. Esse é o motivo da gente estar rememorando essas coisas. Então, a ascensão revela a Cristo como mediador e rei, inaugura a esperança escatológica da igreja e motiva a missão evangelizadora. É isso que estou dizendo. Mas alguém vai dizer assim: ah, mas vocês não ficam pedindo a intercessão de Maria? Como é que Cristo é o mediador aí? Olha, uma coisa não anula a outra. Cristo é o mediador entre Deus e os homens, correto? O que Maria faz é ser a medianeira perfeita entre nós e o Cristo. Ah, mas eu quero orar direto para Jesus. Mas quem disse que não pode? Tem algum vídeo? Tem algum documento falando que você não pode fazer isso? Mas nós, como igreja, entendemos que Maria, como a medianeira perfeita, é um dos modos seguros também de clamar a Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Isso não está posto que Maria
Olha, ela é mediadora, Deus e os homens. Não, não. Ela é medianeira. Junto ao coração do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que é Senhor dela também. Oh, é! Talvez haja alguém desavisado que não saiba disso. Então, pessoal, isso motiva a nossa missão evangelizadora. Anunciar esse reino. E por isso gritamos: viva Cristo Rei! O mediador entre Deus e os homens. E nós, indignos, muitas vezes, recorremos à sua mãe, a medianeira, para que leve nossas preces a Ele. Não ousando diretamente clamar ao Cristo muitas vezes. E repito, não tem problema nenhum você orar. A gente faz isso. Nós não clamamos, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Tá? Só uma explicação rápida. Mas eu sei, nós vamos falar sobre Mariologia. E muitas mentiras que existem vão ser jogadas por terra, tá? Que nem as imagens. Muita gente vinha falar um monte de besteira sobre imagem, inclusive ofendendo, é que parou, mas tinha. Sempre vinha um ou outro falar besteira sobre imagens. Eu gravei aqui no nosso canal umas 2 aulas e uns... Acho que são 2 aulas, mais 2 vídeos, se não me engano, e alguns shorts. Só as aulas juntas, eu acho que dá 2 horas ou 3 horas. Sempre com referência bíblica. Sempre com referência bíblica. Então, ó, tá aqui. A imagem, tá aqui. É só ir lá e... Beleza? Beleza. Então, eu sei que com Nossa Senhora eu vou precisar fazer a mesma coisa. Deixa a moto passar. Eu sei que vai... Já estamos encerrando, até que não atrapalhou nossa aula em si, né? A não ser que ele fique que nem um maluco, né? Rodando de moto para cima e para baixo aqui na rua. Então o que acontece? Eu tô vendo que eu vou precisar fazer a mesma coisa, então não tem problema nenhum. Afinal, este é um canal de espiritualidade, formação e cultura católica. Para nós será um prazer, como sempre. Dimensão litúrgica e pastoral, celebrada 40 dias após a Páscoa. Olha só, a solenidade da Ascensão convida os fiéis a meditarem sobre a glorificação de Cristo e sua promessa de retorno, fortalecendo a esperança cristã. Nós falamos sobre isso também, não é? Nós estamos propondo essa meditação aqui, né? E mais uma vez, não apenas que é claro que deve nos motivar, mas o retorno de Cristo, mas você acertar a sua vida. Busque o sacramento da reconciliação se você está com pendências. Acerte-se, conserte-se com Deus. Busque a vida sacramental. Vá se confessar. A confissão é um ato de amor, por isso que é o sacramento da reconciliação. Porque o pai, ele está sempre à porta à espera do filho que saiu. Deus não chutou ninguém para fora. Nós buscamos as nossas paixões e saímos. Porque nós queremos que o nosso umbigo vire o mundo, e o mundo não é o nosso umbigo. Então, busque o sacramento da reconciliação. Vamos meditar sobre a glorificação de Cristo e a sua promessa de retorno? Sim. Que isso fortaleça a nossa esperança e a partir daí nós busquemos a reconciliação e nos empenhemos na nossa missão evangelizadora. Tá legal?
Isso é importante. Por fim, pessoal, a ascensão do Senhor manifesta a glorificação de Cristo e confirma a vocação da igreja à missão, enquanto aguarda a sua vinda gloriosa. Não teria como encerrar da melhor maneira. Então a gente faz uma amarração, um apanhado e conecta com as palavras-chave que nós começamos. Que essa esperança realmente acenda os nossos corações. Que aquele que morreu, se entregou por nós e ressuscitou e subiu aos céus, esteja sempre conosco. Porque os dias são maus, os dias são difíceis, a violência, a guerra, mas Deus é fiel. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. O momento é mau? É mau. Mas Deus sempre será bom. Então, nós temos uma missão, gente. Na velocidade que o mal se propaga, maior é o poder de Deus. Porque a graça vai superabundar neste reino de trevas que tenta se impor. Só que nós fazemos parte da igreja. E qual é a nossa certeza? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Cristo glorificado que subiu aos céus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obrigado, pessoal. Qualquer questão, aqui está nossas redes do Instagram. Siga-nos no Instagram, Catolicou1, onde tem conteúdo todo dia e Totus Tu Teologia Diária. Tá legal? Siga-nos no Instagram. Tô quase desistindo do Instagram, mas como eu produzo shorts diários aqui no YouTube, eu também consigo produzir conteúdos diários e outras informações no Instagram também. Então, por isso eu não desisti do Instagram, mas siga-nos no Instagram, ajude-nos a evangelizar também lá, fortaleça nosso apostolado também naquela rede social. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo. E nos vemos. Tchau, tchau. Acabou.